Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós queremos desejar um ótimo dia, um bom dia para todos aqueles que estão já conosco, né? E que vão chegando. Ao pouco as pessoas vão chegando, entrando junto com a gente. Se fosse na igreja, eu falaria para o povo entrar no templo, né? E o povo está aí do lado de fora, vamos entrar no templo. Pode ser um templo dentro da sua casa, dentro da sala, no quarto, mas entra aí no templo para a gente começar nossa escola dominical. Para a gente começar já, né, enquanto o povo vai chegando, o povo vai abrir na Bíblia. Hoje nós vamos abrir em Hebreus 11. Olha só, Alexandre saiu de Salmos, saiu de Isaías, né? Às vezes alguma coisa hoje a gente vai ler Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Esse que todo mundo conhece. Abre a sua Bíblia. Você que está aí na sua casa, abre sua Bíblia física ou Bíblia do celular, não tem problema, pode abrir também. Hebreus 11, 6. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E aí eu vou ler de novo, que esse versículo é show de bola. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? No final dos cultos de terça-feira tem sempre sempre aquela frase épica que é: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui no nosso início do texto diz que sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Mas por que sem fé é impossível agradar a Deus? Primeiro, porque Deus, nós não conseguimos enxergar Ele, né? Fisicamente, do jeito que eu estou vendo a Carol, minha mãe, meu pai aqui, do jeito que tem as casas ali na frente da gente no terraço, eu não posso tocar fisicamente nele. Então, de uma certa forma, já servir a Deus já é uma coisa muito abstrata, subjetiva, a gente pode dizer assim. Mas mais do que isso, é falar como sentir Deus, como ouvir Deus, como agradar a Deus, se a gente não pode tocar Ele, como é ter uma experiência com Deus, se Ele não é físico, não é 3D da forma que a gente vê, toca. Aí vem a fé, porque a fé consiste exatamente naquilo que a gente espera, mas não vê. Aquilo que a gente confia no nosso coração, mas não vê. A fé não se explica, ela se sente, ela se vivencia, ela se pratica. Mas nesse texto diz que para agradar a Deus, nós precisamos ter fé. Fé nele, acreditar nele, confiar nele, dia após dia. Mas acima de tudo, crer que Ele existe. E mais do que Ele apenas existir, Ele é galardoador. E aí, galardoador, o povo da nossa sala, Carol, às vezes não vai pensar bem assim: que diacho de palavra é essa? Que palavra? Minha mãe, coisa de mãe, me parou aqui para falar que a minha manga tá ao contrário. Mas faz parte, mãe é assim, né? Eu não tenho ela agora lá na escola dominical nem no culto à noite, mas se você estivesse comigo no domingo à noite ali em Goiabeiras ver esse negócio, você ia dar um jeito lá na frente mexer. Mas voltando. É crer que Deus existe, que Jesus existe. Porque a nossa fé é baseada nisso. Mas mais do que crer que Ele existe, olha que lindo, é que Ele é galardoador. Galardoador de uma forma mais simples
é aquele que presenteia, aquele que nos concede algo de muito bom, como se fosse uma herança, né? Como se fosse, né? Eu estou tentando explicar de forma mais simples. Deus é esse galardoador que não é apenas crer nele que ele existe, é que ele está sempre disposto a nos conceder bênçãos. Porque ele é bom, é ter fé de que ele é bom. E aí, que ele é galardoador para aqueles que o buscam, para aqueles que se aproximam dele. Se a gente quer se aproximar dele, a gente tem que crer que ele existe, que ele está pronto para nos abençoar, para nos amar. Olha que bênção! A bênção maior que Jesus nos dá é que ele quer que a gente se aproxima para a gente desfrutar do seu amor. E através do seu amor ele nos curar, nos transformar, nos libertar, mudar a nossa história, tirar toda a dor, curar as nossas feridas, nos perdoar, nos libertar. E é isso que eu queria te desafiar nessa manhã, você exercitar a sua fé. É quase uma continuação do que eu ministrei no domingo passado. É você crer que Ele é o mesmo, que Jesus existe, mas que Ele está disposto nesta manhã, enquanto nós cantamos, enquanto nós ouvimos a palavra dEle, que Ele quer nos transformar, quer mudar tudo aquilo que nós cremos que precisa ser mudado. Amém? Eu creio. E fé não é explicável. Fé não é uma coisa que você, igual lá a gente pode dizer na faculdade, que você traça, faz a conta e depois você, o gráfico é esse. Não é. Fé é o dia a dia. Fé é você, tá difícil, não, eu vou crer no impossível. Eu não estou vendo o impossível, eu vou crer no impossível. Eu não estou vendo a saída, a cura, mas eu vou ver a cura. Porque fé é assim, é exercitar, é dia após dia. Então nessa manhã, vamos exercitar a nossa fé, vamos louvar e declarar a nossa fé. Vamos ouvir sobre como nós precisamos mudar também a nossa fé. Que nesta manhã você seja tocado, porque nós cremos pelo poder do nosso Senhor Jesus, que Ele está aqui e que Ele vai fazer maravilhas. Vamos fechar os nossos olhos para a gente começar o nosso momento? Senhor, nós cremos que pela fé, nós cremos que o mesmo Espírito Santo que nós invocamos e chamamos para estar conosco aqui na minha casa, o mesmo Espírito Santo pela fé, nós cremos que Ele está espalhado, Pai, está presente em cada casa que está conectada conosco nesta manhã. E eu creio, Senhor, que o mesmo Espírito Santo, Senhor, a quem eu declaro nesta manhã, que é o Pai necessário crer enquanto nós aproximamos de Ti, que o Senhor existe. Eu creio nisso, eu creio que o irmão que está assistindo nesta manhã crê que o Senhor existe. Mas mais do que isso, nós cremos que Tu és o mesmo que nós lemos na Tua palavra, Tu és aquele que transforma, Tu és aquele que tem todo o poder para transformar qualquer situação. E nós nos achegamos a Ti, porque nós sabemos que assim como nós lemos na Tua palavra, o Senhor é galardoador, o Senhor é abençoador de todos nós. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha se fazer presente, o Teu sangue venha curar todas as feridas, que nesta manhã, ó Pai, toda frieza espiritual seja chacoalhada nesta manhã, que todo luto, Senhor, seja transformado em alegria, que toda dor, ó Pai, seja transformada, ó Pai, que todo medo seja retirado, Senhor, e que toda tempestade dê lugar a um lugar de paz, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo que está na Tua palavra, é o mesmo que está aqui nesta manhã. Senhor, nos abençoe com a Tua presença, e nós declaramos que queremos ouvir a Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar que nós cremos no Senhor. Se você não conhece essa música, talvez você pode abrir aí também hoje, no seu tablet, no seu celular, como é que a minha mãe faz às vezes, quando ela está em dúvida na letra, ela abre ali a letra no celular e canta com a gente. Faça isso. Diz: creio em Ti, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora Teu sangue quebra a maldição. Agora Teu sangue cura toda dor. Agora
saro com oração. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora creia, teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Como a gente falou no início, eu queria te desafiar a exercitar a sua fé. Nós vamos cantar essa música de novo, para você aprender. E nós vamos... Edilane fala muito sobre isso, eu converso muito sobre isso com a Carol também. Nós cremos num Jesus que tem poder sim de nos curar muitas vezes num processo de mudança. Mas nós também cremos num Jesus que pode nos curar de enfermidades, de pecados, de maldições, de questões que estão na nossa mente, nos fazendo talvez questionar Jesus agora. Eu creio nesse Jesus e que talvez Ele não vai te curar nesse instante, mas Ele vai iniciar o processo que precisa ser mudado nesse momento. Talvez Ele quer te curar para que você venha receber a palavra de uma forma diferente. Eu creio que existem coisas aí na sua vida, talvez na sua família, talvez pessoas que estão no seu convívio, que você está preocupado com elas. Talvez sejam questões da sua emoção, do seu sentimento. Talvez sejam lutas internas que estão aí. Talvez sejam questões do seu trabalho. Talvez sejam questões que você está lutando dentro de você para viver. Mas que Jesus precisa neste momento tocar. E Ele só está precisando, assim como eu falei no domingo passado, Ele só está precisando que você dê um passo de fé nesta manhã. Então no momento que a gente fala, Senhor, o teu sangue cura toda dor. Agora o Senhor liberta os cativos. Agora o Senhor transforma a minha mente, esses pensamentos que estão aqui neste momento, Senhor. Agora o Senhor transforma toda dor, cura toda ferida, me leva a perdoar aqueles que precisam ser perdoados. O Senhor precisa transformar. Então, se você crê nesse Jesus, tome posse da palavra que a gente leu nesta manhã. Senhor, eu me aproximo de Ti, e nós precisamos aproximar diante do Senhor, porque Ele existe e Ele galardoa a dor. Por isso, enquanto nós cantamos, creia que não há nada que possa impedir o agir do Senhor. Amém? Teu sangue, Senhor, faz tudo que nós cremos nessa manhã. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora, teu sangue quebra, Deus, quebra a maldição. Agora, teu sangue tira, Deus, tira toda dor. Agora liberta, teu sangue liberta o cativo. Agora eu
Jesus. Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo, Senhor. Nós cremos que no Teu sangue, Senhor, há libertação. Nós cremos que no Teu nome há poder. Nós cremos, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Nós cremos que neste momento, nessa manhã, pela fé, Senhor, nós cremos que o Senhor está começando, ó Pai, trabalhando tudo aquilo que os nossos irmãos estão pedindo e colocando no Teu altar. E eu creio, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que possa estar impedindo, Senhor, a gente de ouvir a Tua palavra, possa estar impedindo da gente receber a Tua palavra, nessa manhã, Senhor, o Senhor está tirando, o Senhor está transformando, porque eu creio que todos nós, Senhor, que estamos acompanhando este momento de escola dominical, vamos ouvir de uma forma diferente a Tua palavra neste momento, porque assim como nós ouvimos na Tua palavra, Senhor, pela fé, nós cremos naquilo que nós acabamos de cantar, naquilo que lemos na Tua palavra, que o Senhor está transformando, está mudando, Senhor, está iniciando aquilo que precisa ser iniciado, Senhor, porque Tu és maravilhoso e nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora eu vou chamar o irmão Alexandre, meu pai, para trazer a palavra. Só vou pegar a máscara. Onde você vai ficar? Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia a todos. Mais um domingo abençoado na presença do Senhor. Louvamos e glorificamos a Deus e Deus seja louvado. Queria que os irmãos abrissem na palavra do Senhor em Lucas capítulo 7. É um texto muito conhecido, Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. Lucas, repetindo, Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Amém? Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus, acompanhado pelos seus discípulos e por uma grande multidão, foi à cidade de Naim. Ao se aproximar do portão da cidade, uma pessoa morta estava sendo levada para o sepultamento. Sua mãe era uma viúva e ele, o filho único. Um grupo considerável de pessoas estava com ela. Quando o Senhor a viu, sentiu compaixão dela e lhe disse: "Não chore." A seguir, aproximou-se do caixão e os carregadores pararam. Ele disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de espanto e deram glória a Deus, dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós, e Deus veio ao seu povo." Esse relato a respeito de Jesus se espalhou por toda a região de Judá e pelas terras circunvizinhas. Amém? Oremos. Pai Santo, mais uma vez te rendemos graças a Ti por esse momento tão sublime e eficaz na Tua presença. Como o Senhor tem falado conosco em louvor e adoração, não será diferente nesse momento da ministração e da reflexão da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito a cada dia continue renovando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança diante do Senhor. É o que nós te pedimos, agradecido, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como eu disse, é um texto que, obviamente, vários de vocês devem ter visto ou ouvido várias vezes. E o que nos chama a atenção aqui no contexto da palavra de Deus é o encontro. E observamos que a Bíblia relata sobre uma multidão que estava com Cristo e um número considerável de pessoas que estavam nesse funeral.
Entendemos que ali havia alegria, gozo, paz, tinha, vamos dizer assim, a presença maravilhosa do Senhor. E para o outro lado, havia amargura, tristeza, falta de esperança, situações que de certa forma parece que as coisas não vão melhorar. De um outro lado estava o príncipe da paz, o Senhor da vida, o Cristo ressurreto. Mas de outro lado, de certa forma, reinava-se naquele momento o espírito da morte. Então, de certa forma, um grupo e o outro grupo, eles se encontraram. E a Bíblia relata onde foi esse encontro. Existem umas traduções que Jesus já estava dentro de Naim. Existem algumas traduções que Jesus estava à porta de Naim. Mas a questão não importa. O que importa é que a partir do versículo 11 diz assim: e Jesus estava em Naim. Isso que é o mais importante. E toda vez em que nós observamos que onde Jesus está, as coisas não ficam da mesma forma como estavam. Pelo contrário, algo vai acontecer. E nós cremos de que não somente Naim, em toda a nossa vida, a partir do momento em que Jesus se manifestou na minha vida e na sua vida, não ficou da mesma forma como estava anteriormente. Algo novo aconteceu. E Jesus foi e é glorificado através da minha vida e também através da sua vida. Então a Bíblia diz que Jesus já estava ali, ou à beira da porta da cidade, ou dentro da cidade. Como eu disse, isso não importa. O que importa é a presença dele, que é o centro da nossa vida, é o centro da nossa fé, que Jesus está presente. Eu creio pelos olhos da fé que também ele está presente aqui nesta manhã. Amém. Não somente na minha casa, mas também na vida de cada irmão e de cada irmã. E a partir do versículo 12, quando Jesus se encontra em Naim, e na cidade de Naim não estava escrito assim: Jesus seja bem-vindo. E também a Bíblia no relato diz assim, e uma grande multidão estava aguardando Jesus. Não é isso que a partir do versículo 12 relata. Porque todas as vezes que Jesus saía de um lugar e para outro, uma multidão já estava aguardando. Mas nesse caso aqui, a Bíblia não dá esse destaque. Ela não fala assim, não somente estava um momento fúnebre, mas existia uma outra multidão aguardando Jesus. Não é isso que Lucas relata neste livro. O que Lucas relata é que quando Jesus estava lá em Naim, havia uma pessoa morta, havia um momento fúnebre. E aqui, amados irmãos e irmãs, o que eu quero trazer para mim e para você é o significado de que quando Jesus não se encontra presente na nossa vida. Aqui, Jesus, quando entra em Naim, ou a porta de Naim, havia uma pessoa morta. E o que traz isso para nossas vidas de hoje? O que Naim representa a nossa vida de hoje? Naim representa muitas vezes a minha vida e a sua vida. De que quando Jesus não se encontra, quando Jesus não é o centro da nossa vida, infelizmente a nossa vida está morta espiritualmente. Como disse, este jovem aqui era muito mais do que uma pessoa representando no mundo espiritual. O que representa aqui é quando Jesus, vou repetir, não está no centro da nossa vida. Porque existe existência e existe vida. Vida é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor da vida. Existência, existe muitas existências, mas quando se trata em vida, é a partir e por meio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus não está em Naim, aqui a Bíblia relata que havia uma morte, havia uma pessoa morta. E quantas, vamos dizer assim, Naíns estão ao nosso redor, pelo fato de que Jesus não é o centro da sua vida. E ainda no versículo 12 diz assim: além dessa pessoa estava morta, ela estava sendo levada para o sepultamento. Esse jovem estava sendo levado para o sepultamento. E aqui essa questão de levado para o sepultamento é muito mais do que estar numa cova e jogar lá um pedaço de terra. E muitas vezes na cultura judaica não era terra, muitos jogavam, eram pedras. Então era muito mais do que isso.
Aqui eu falo na questão de quando Jesus não está dentro da nossa vida, verdadeiramente muitas vezes os nossos sonhos nós perdemos. Perdemos os nossos objetivos. Perdemos a vontade de ir no templo para adorar e cultuar ao Senhor. Porque até um momento atrás havia aquela situação de as pessoas não ir no templo. Obviamente tem uma questão de pessoas, de um grupo de pessoas que infelizmente não possam ir. Mas hoje o momento é que o templo está aberto para nós irmos. Então existe muitas vezes, amados irmãos e irmãs, um esfriamento espiritual de não ir na casa do Senhor. Isso também é uma questão de sepultamento. E tem que ter um despertamento de ir na casa do Senhor, de adorar, de cultuar, de celebrar. Também existe uma questão de uma visão espiritual. Quando nós não deixamos Jesus entrar dentro da nossa vida, existe também um sepultamento de uma visão espiritual. E quando nós não deixamos Jesus entrar na nossa vida, também existe um tampão que Satanás coloca nos nossos ouvidos para que nós não possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Então é muito mais do que um jovem morto. E também era muito mais do que um percurso de um sepultamento. Aqui representa a vida espiritual de cada um de nós, irmãos e irmãs. Desde quando nós não deixamos Jesus entrar dentro da nossa vida. E também no versículo 12, não só é destacado a questão desse jovem estar morto, mas a Bíblia também fala e relata sobre uma mulher. Não é citado o nome dela, mas é citado que ela era mãe desse jovem e que ela era uma viúva. A pergunta é: o que fazer diante das perdas? Vou repetir: o que fazer diante das perdas? Porque era a perda aqui dessa mulher, amados irmãos e irmãs, como foi citado aqui, viúva, e obviamente viúva ela perdeu também o seu marido. E perdendo o seu marido, de certa forma a esperança dela é o seu filho. Do seu filho de quê? Que seu filho trabalhasse, a sustentasse, desse honra para sua mãe. Mas infelizmente, quando ela perde o seu filho, a sua esperança de certa forma vai embora. A sua confiança vai embora. Porque ela estava inserida de uma cultura de que a mulher, ela só tinha valor de que ela pudesse gerar um filho, ou principalmente do sexo masculino, isso era a cultura judaica, de certa forma era assim, de que tendo um filho do sexo masculino, da sua geração, do seu marido, ia perpetuar constantemente. Mas quando isso, a vida proporciona essa situação, e a pergunta é: o que fazer? Porque de certa forma, muitos que estavam ali no momento fúnebre poderiam bater no ombro dela e falar assim: ó, não fique assim, as coisas vão melhorar. Mas na realidade é diferente, muitos iriam embora, muitos não queriam saber dela, muitos iam falar que ela estava amaldiçoada. Porque pelo fato de perder o marido, de ter perdido o filho, infelizmente essa cultura ia colocar na sua mente de que ela era uma pessoa que nada ia dar certo, que seria uma pessoa desprezada. A pergunta é: o que essa mulher ia fazer? Iria se mendigar? Iria se prostituir? Iria vender tudo que tinha para que se voltar, vamos colocar na nossa realidade de hoje do século 21, de que se naquela época tivesse esses medicamentos, e aqui abri um parênteses, que tema abençoado que nós tivemos ontem. A nossa irmã Márcia, que nos deu, obviamente abençoado por Deus, que momento tremendo, que a irmã Márcia foi usada poderosamente pelo Senhor. Numa questão técnica, numa questão científica, numa questão da realidade da igreja e também juntamente com o pastor Marcelo. Que momento maravilhoso! E se nós pudéssemos então trazer para os dias de hoje essa mulher, quantos medicamentos que essa mulher ia tomar sobre depressão? Ou uma situação que ela que poderia sentir de que se medicamentos não ia resolver, poderia vir um suicídio. São as realidades que nós vivenciamos nos dias de hoje, amados irmãos e irmãs. E aqui nós observamos de que ela era uma mulher. Então a pergunta é: o que fazer diante das adversidades da vida? Porque a vida ela é uma escola. E nós, como somos alunos dela,
temos que estar preparados o que ela nos proporciona. Mas nem sempre, amados irmãos e irmãs, nós estamos preparados. Nós achamos que as coisas vão acontecer com o vizinho, vai acontecer com pessoas distantes, mas que jamais vai acontecer com a nossa vida e com a nossa família. Sim, um dia vai acontecer, e a pergunta é o que fazer? E a partir do versículo 13, as coisas mudam na história dessa mulher. A partir do versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: e viu Jesus, não só a questão da mulher, não somente o caixão, não somente a aglomeração de pessoas, mas a Bíblia diz que Jesus viu uma mulher. E a partir do momento que Jesus viu, eu falo para mim e para você, é que Jesus não nos abandona. Graças a Deus por isso. Aquela mulher não estava sozinha. Eu não estou sozinho. A minha família, a irmã Caroline, não está sozinho. Quem está nos vendo neste momento, nessa live, não está sozinho. Aqueles que virão a live posteriormente, não está sozinho. Sabe por quê? Porque os olhos do nosso Deus estão fixados naquele que adora, que cultua, que vivencia a sua palavra. E mesmo aqueles que não adoram e cultuam, o Senhor não nos abandona. Porque nós somos o que? Tesouro particular diante dos olhos do Senhor. Então, Jesus não somente estava em Naim, mas algo maravilhoso ele faz em Naim. Antes de ele ressuscitar este jovem, ele olha dentro dos olhos daquela mulher que estava sem esperança, que estava sem confiança, que de certa forma o mundo desmoronou sobre a sua cabeça. Mas a Bíblia diz que o Cristo ressurreto, o Deus encarnado, olhou dentro dos olhos daquela mulher. E quando Jesus olha dentro de cada um de nós, amados irmãos e irmãs, Ele sabe do que está passando dentro de cada um de nós. Louvado seja Deus. Aquela mulher não estava sozinha. E no versículo 13 ainda fala que Jesus não somente viu ela, mas Jesus teve compaixão dela. Ou seja, se nós estamos sofrendo, chorando, Jesus está conosco. Se nós muitas vezes não temos esperança, Ele é a nossa esperança. Se nós estamos muitas vezes perdendo a noção da vida, Ele nos traz novamente a vida. Porque se nós choramos, Ele está conosco. Se nós estamos em alegria, Ele está conosco. Ou seja, independente das circunstâncias da vida, Ele é o Todo-Poderoso, sustentador, não somente da galáxia, não somente do céu, da terra, debaixo da terra, dos animais, vegetais e minerais, mas Ele é o Senhor Supremo sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele teve compaixão dessa mulher e Ele também tem compaixão de nós. Por quê, amados irmãos e irmãs? Porque nós somos o da vida alimentada pela glória do Senhor Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E aquela mulher vivenciou não somente o olhar de Jesus, ela vivenciou também a compaixão de Jesus. Mas também tem uma terceira coisa no versículo 13 que Jesus fala: mulher, não chores. Obviamente, para muitos daquela multidão, poderia dizer: o que esse homem está falando? Será que porventura ele não sabe que o coração dessa mulher, o que a alma dessa mulher está sangrando, está dilacerado? Porque muitas vezes as pessoas não entendiam e compreendiam o que estava ali. É o Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus. Então quando Jesus fala para aquela mulher, diz assim: mulher, não chores. E também no século 21 ele fala: homem e mulher do meu Deus, homem e mulher do Pai Todo-Poderoso, não chore. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse ele diz que um dia toda lágrima será enxugada. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Mesmo que nós passamos por sofrimentos aqui, ainda nós iremos passar por sofrimentos, mas nós sabemos em quem nós recorremos. Nós sabemos em quem enxuga as nossas lágrimas e refrigera a nossa alma. É o Senhor da glória, é o príncipe da paz. Então quando Jesus diz assim: mulher, não chores, porque eu estou presente. E quando eu estou presente, as coisas mudam, as coisas mudam de situação. O mundo vai fazer para que você continue chorando, se lamentando, mas não, eu estou aqui presente. E pode crer que eu faço nova todas as coisas. Se porventura, eu não sei, amado meu irmão e minha irmã, se você está chorando externamente, mas dentro da sua alma, o mesmo Jesus que falou para essa mulher para não chorar,
é o mesmo Senhor que está aqui nesta manhã, que Ele cura nossas feridas, como foi falado aqui na escola, no momento de louvor e adoração, que Ele limpa a nossa alma, o nosso coração, porque Ele tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 14 diz assim: e ele se aproximando-se do caixão, isso está na minha tradução. Algumas traduções estão dizendo assim: e Jesus tocou o esquife, ou seja, era um caixão ou era uma maca. Não importa se ele aproximou, não se importa se ele tocou. O que importa é que Jesus aproximou ou tocou deste lugar. E para nós entendermos de que Jesus tocando no esquife ou no caixão, vamos dizer assim, para a cultura isso era pecado. Jesus, de certa forma, entre aspas, não poderia tocar, porque não poderia tocar numa pessoa morta. E isso não era só uma questão dos sacerdotes. Jesus era um nazireu, vamos dizer assim. E se vocês lerem lá no Antigo Testamento o que um nazireu não podia fazer, e uma das questões de um nazireu era não poderia tocar em não somente em pessoas, mas também em animais mortos. Enfim, Jesus toca porque Jesus é além da tradição, é além da religiosidade, porque quando ele toca no morto, algo novo, maravilhoso, sobrenatural de Deus acontece. Graças a Deus por isso. E a Bíblia nos relata, amados irmãos e irmãs, que ele, ao aproximar ou ao tocar no caixão, ainda no versículo 14 diz assim: e aqueles que carregaram o caixão, ou seja, aquelas pessoas que estavam levando aquele jovem para ser sepultado, pararam. Vou repetir: pararam. Sabe por que pararam? Porque Jesus estava ali. Ou seja, o que eu trago para as nossas vidas, os nossos dias de hoje? Aqueles que querem sepultar os nossos sonhos, os nossos objetivos, aquele que quer sepultar a minha família, a sua família, a igreja, vai ter que parar, porque o Senhor dá ordem e manda todo mundo embora, seja os demônios, seja Satanás, seja as pessoas influenciadas pelos demônios, tem que parar e tem que partir em retirada, porque não vai nos sepultar, pelo contrário, da morte vai vir vida, da desesperança vai vir esperança, porque Jesus está presente. E a última ordem de poder, de graça, sai do trono da graça, chamado Jesus Cristo, o Senhor. Não adianta fazer planos, objetivos para acabar com a minha vida e sua vida. Nós pertencemos ao Senhor da glória, nós pertencemos ao Pai, pertencemos ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Se quiser fazer alguma cilada contra mim, contra a minha família, contra a igreja do Senhor, vai cair por terra, porque o nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles pararam, essas pessoas pararam, a Bíblia nos relata no versículo 14, diz assim: e Jesus falou para aquele que estava morto. Ou seja, fala sobre o jovem. Não é citado o seu nome, não é citada a sua idade, não é citada a causa da sua morte, mas o que é citado é que esse jovem estava morto. E quando fala assim, e Jesus falando para o jovem, é muito mais falando para aquele que está morto. Quando Jesus fala, amados irmãos e irmãs, é todos aqueles que estão em sua volta, que muitas vezes estão sem esperança, muitas vezes estão em esfriamento na fé. E quando Jesus fala para esse morto, ele está falando também no mundo espiritual, que lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, diz assim: e o último inimigo que vai ser aniquilado, quem? O espírito da morte. Então Jesus no mundo espiritual diz assim: espírito da morte, saia deste homem. E a Bíblia nos relata, quando Jesus ordenou com a sua palavra poderosa, ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo que sai da boca de Cristo não somente tem poder, mas há poder no nome, na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que está morto vivificará na presença do Senhor nosso Deus. E aqui existe, vamos dizer, dizendo assim, o que aconteceu com esse rapaz
após a sua ressurreição. Primeiro, a Bíblia nos relata, ainda no versículo 14, diz assim: e aquele que estava morto, não está, aquele que estava morto se levantou. E o que faz quando nós somos ressuscitados no mundo espiritual? Se nós estamos frustrados, cabisbaixos, lá embaixo, como o nosso adversário quer, Jesus, com a tua mão poderosa, nos coloca novamente de pé. Mas não é para nós sermos melhores do que as outras pessoas, não. É para dizer que nós fomos levantados e alicerçados na rocha verdadeira, na videira que é Cristo Jesus o Senhor, que não se abala. Jesus, no mundo espiritual, levantou não somente a vida daquele homem, daquele jovem, mas todos aqueles que estavam ali, que de certa forma estavam cabisbaixos, mas ele, com a sua palavra poderosa, aquele rapaz se levantou, e nós nos levantamos para a honra e glória do nosso Deus. A partir do versículo 15, existem outras características após a ressurreição. Diz assim: não somente se levantou, mas teve um momento que ele também se sentou. E esse sentar aqui, quando Jesus está dentro da nossa vida, amados irmãos e irmãs, é que nós possamos depositar toda a nossa esperança no Senhor. O repouso, o refrigério, tudo nós colocamos no altar. E quando tudo nós transferimos no altar do Senhor, nada e ninguém tem o poder de arrebatá-los nas mãos do Senhor. Então não somente ele se levantou, não somente ele sentou, mas a Bíblia diz que o rapaz, aquele que estava morto, obviamente morto não fala, mas ele começou a falar. E eu fico imaginando quando ele olha para a mãe e ele fala: mãe, e as lágrimas rolando naquela senhora, naquela viúva, que o seu filho, que o Senhor trouxe novamente à vida. Olha que momento maravilhoso, poderoso, sobrenatural que Jesus fez naquela cidade. Não somente uma questão geográfica, mas fez para a mãe, para o filho e todos aqueles que estavam em sua volta. Mas também pelos olhos da fé. Eu creio, pelos olhos da fé. Que abraço maravilhoso. Aqui não está relatado não, mas isso eu creio pelos olhos da fé. Que aquele rapaz, quando sentou e quando se levantou, ele não ficou parado. Não somente ele deu um beijo, um abraço para sua mãe, mas eu creio também pelos olhos da fé que ele abraçou o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Cordeiro Santo de Deus, que faz milagres para todo sempre. Então olha o que aconteceu. Ele se levantou, ele sentou, ele expressou, ele falou. Ou seja, nós temos que falar o que Deus não somente fez no passado, mas que ele faz hoje para a glória do nosso Deus. E no finalzinho do versículo 15, a Bíblia nos relata que Jesus entregou o filho à mãe. Olha que bênção. Quantas mães neste momento? Quando falo mães, eu também obviamente estou falando pais. Mas aqui não relata o pai, porque o pai estava morto. Mas eu fico imaginando aqui, amados irmãos e irmãs, nos dias de hoje, quantas mães neste momento estão chorando? Se nós observarmos o que a nossa irmã Márcia falou ontem, e que o pastor Marcelo também, não somente do tema abordado, mas em outras situações. O que eu observo aqui, amados irmãos e irmãs, é de que ainda há esperança na pessoa de Jesus Cristo. Mesmo que o mundo seja contrário, mesmo que o sistema desse mundo seja contrário, mas ainda há esperança na pessoa de Jesus. Porque quando Jesus transfere novamente aquele que estava morto para a mãe, e mãe aqui eu poderia citar algumas características: amor, alegria, segurança, autoridade. Poderia citar muito mais. Mas Jesus, quando transfere, novamente, pega esse jovem e entrega a sua mãe, no mundo espiritual Jesus está falando assim: em mim você também vai encontrar alegria. Em mim você encontra esperança. Em mim, aquilo que está desmoronado, destruído, é renovado. Em mim, você encontra poder e autoridade.
E isso as pessoas viram em Jesus Cristo, o Senhor. E para finalizar, versículo 16 e 17 diz assim, as pessoas, a multidão diz assim: e um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou, auxiliou, ou esteve presente no meio do seu povo. E no versículo 17 diz assim: esse relato de Jesus de Nazaré não somente aconteceu em Judá, mas todas as regiões circunvizinhas. O que eu trago para mim e para você, amados irmãos e irmãs, é de que hoje, no século 21, a igreja de Cristo, ela tem que ser anunciadora, vivificante, poderosa nas mãos do Espírito Santo de Deus, de que não somente os nossos vizinhos, mas aonde as plantas dos nossos pés estiverem ligadas, é que as outras pessoas não possam ver a minha pessoa como Alexandre, muito mais do que uma instituição, mas possam ver verdadeiramente, é que dentro de mim, dentro da igreja, há o Cristo, não somente de Naim, não somente desse jovem, não somente dessa viúva, mas o Cristo ressurreto, que tem todo o poder de mudar a história da humanidade. Ele mudou no passado, ele muda hoje, e também o amanhã. É o Senhor que tem todo o poder de mudar a nossa história. Não somente em Judá, não somente no bairro onde eu estou inserido, mas aonde eu estiver, Jesus é adorado, exaltado e glorificado. Que Deus nos abençoe, meu amado e meu irmão e irmã. O que importa é que Jesus, Ele é o centro da nossa vida. Amém? Vamos agora ter um momento de oração, agradecer ao Senhor por essa reflexão que foi o encontro do nosso coração. Oremos. Pai Santo, rendemos graças a Ti, Senhor. Mais uma manhã que o Senhor tem falado conosco em louvor e adoração, e também na ministração e na reflexão da Tua palavra. Glórias sejam dadas a Ti, porque nós cremos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que se faz presente dentro de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós te agradecemos. Amém. Agradecer aos irmãos e às irmãs. O que foi, Lili? Tomei até um susto aqui. Agradecer aos irmãos e às irmãs que estão participando ao vivo, e também aqueles que irão ver a live posteriormente. Vou citar alguns nomes, e aqueles que eu não fui citada porque não apareceu no nosso aparelho. Que o Senhor abençoe. Um grande abraço para Adriana, Sônia, Giovana, Carmen, Cirlane, Alba, Obedias, Glória, filhinha, Paulo Barbosa, Miriam, Tereza e Fábio, Pastor Erlon, Lapa, Sheila, Irmã Maria Santana, Eliana, Natália Santana, Leila, Pedro e Natália, Márcio, Graciele, Manuel, também Leonan, a irmã Graça, Vitor, e um grande beijo no coração para minha mãe Tereza. Glória a Deus. Agora nós vamos ter um momento de oração. Aqui eu citei alguns nomes. Escrevi, Vou citar aqui alguns nomes: o Renato, o Makoto Kodama, o José Carlos, a dona Geralda, que é a mãe da nossa irmã Edilane, a irmã Celi, o irmão Estevão. Eu coloquei aqui os irmãos e a irmã do nosso irmão Paulo Barbosa. Eu sei que um é Jesus, se eu não me engano, o nome. Enfim, o que importa é que está nos nossos pensamentos. E vamos orar também pelos demais enfermos, para a glória de Deus. Pai Santo, mais uma vez nós elevemos os nossos pensamentos a Ti, Senhor. O Renato, o Makoto, o José Carlos, a dona Geralda, a irmã Celi, o irmão Estevão, os irmãos e a irmã o irmão Paulo, enfim, Pai, todos esses nomes aqui citados e aqueles que não foram citados, aqueles que estão enfermos, ó Pai,
cubra com teu sangue, com teu poder. Não somente com o Covid, mas qualquer situação, o teu nome há poder. Para a glória do teu nome, nós cremos pelos olhos da fé. Juntamente, ó Pai amado, nós pedimos ao Senhor, aos nossos governantes, aos cientistas, aqueles que se encontram nas ruas, Pai, a nossa economia, aos empresários, derrama a tua graça, o teu poder, a unção do Senhor, porque nós cremos no sobrenatural do nosso Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, agradecido, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Agora eu vou passar para o irmão Alexandre, que tem alguns recados importantes para nós. Amém. Vocês não sabem, mas aqui tem até diretor de cena, para onde sai, para onde entra. A gente está demais. Irmãos, amém? Tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração, assim como Ele falou no nosso coração aqui. Esse texto tão rico, né? Tão maravilhoso. Gosto muito desse texto. Que bom que nós podemos ouvir nesta manhã sobre ele mais uma vez. Você possa estar compartilhando esse vídeo. Daqui a pouco ele vai estar aqui disponível já no Facebook. E em breve vai estar no nosso YouTube também. Tem uns vídeos um pouquinho atrasados no nosso YouTube, mas eu vou colocar tudo lá daqui a pouco. Nós queremos dizer também que o vídeo preparado pelas nossas crianças, eu também não sei, a minha produção não me informou se o vídeo está lá. Eu acho que não está ainda não, mas se não tiver, daqui a pouco vai estar o vídeo preparado para as nossas crianças, então você pode acessar. Amém? Quero lembrar outra coisa, muito importante, gostaria de lembrar, que hoje, como o pastor tem falado, nós temos sempre falado, nós temos hoje o nosso culto às 19 horas, tanto em Goiabeiras quanto em Carapina. Já são cultos presenciais, tá? Com todos os nossos cuidados, uso de máscara, né, obrigatório, né, muito álcool em gel espalhado pela igreja. Estamos mantendo o distanciamento de todo mundo para estar participando. Então, se porventura você não participa do grupo de risco, ou se pode estar conosco, nós estamos aguardando a sua presença lá com a gente. Será uma bênção, tenho certeza de que Deus estará falando muito ao seu coração, tá? Hoje em especial, aqui em Goiabeiras, é o nosso culto de celebração da ceia, né? Nós estaremos fazendo o culto de nossa celebração da Santa Ceia, também com todos os cuidados, está sendo preparado com muito carinho, né? Então eu tenho certeza que será uma bênção ter você conosco, né? Estaremos lá às 19 horas. Santa Ceia foi transferida para o segundo domingo excepcionalmente nesse mês, e domingo que vem vai ser lá em Jardim Carapina, na nossa congregação. Então hoje às 9 horas nós temos o nosso culto aqui na nossa igreja, em Goiabeiras, e lá em Jardim Carapina também, ambos às 19 horas. Nós também lembramos que durante toda a semana nós temos live, segunda a sábado às 20 horas, sendo que na terça-feira às 20 horas nós temos a nossa live Crescendo no Discipulado, e aos sábados nós temos a nossa live Igreja Missional. Lembrando assim, queria fazer um adendo, queridos irmãos e irmãs. Nossas lives têm sido muito abençoadas, muito. Papai fez um adentro sobre a live de ontem, que realmente foi assim, um show de bola. Assim. Foi Márcia e o pastor Marcelo deram assim, uma gigantesca aula com uma explanação assim, fantástica, e de assuntos que muitas vezes nós não debatimos dentro do nosso momento regular na igreja. E muitas vezes nós temos na igreja, a gente fala, a igreja precisa se atualizar, a igreja precisa estar no contexto de que está acontecendo tanto fora quanto dentro, a igreja está antiquada. E aí agora nós temos lives abençoadoras durante a semana, falando sobre temas da nossa fé, e agora nós temos lives que falam sobre temas que estão ao nosso derredor. Então, quero ressaltar, eu sei que muitas vezes, por exemplo, durante a semana, tem gente que está tendo aula, tem gente que está trabalhando, mas é impossível que você não possa participar pelo menos de uma live. E, dando ênfase às nossas lives do discipulado e a nossa live da Igreja Missional como ontem,
A gente comentando, até papai comentou ontem, né? A gente passou um pouquinho do horário, acabou quase 9h30, mas a gente não viu o tempo passar, né? Acho que a Carol quer falar. Não, foi muito bom. Tem sido muito bom. Então, assim, tem sido uma bênção. A igreja tem debatido sobre temas, né? Você pode também estar comentando ali no bate-papo também, e o pastor sempre lê o seu comentário. Então, assim, tem sido uma bênção. Nós temos tido irmãos que têm estado sempre conosco, mas nós temos sentido falta de outros irmãos que podem contribuir para essa discussão também, mesmo de forma remota. Então, assim, é o que a gente fala muitas vezes, eu converso muito com a Carol. A gente muitas vezes valoriza muito o que as outras igrejas estão fazendo, né? O que os outros irmãos estão fazendo. Mas olha só, nós temos palavra abençoada todo dia, todos os dias. Nós temos agora lives que falam sobre assuntos que muitas vezes não estão sendo debatidos dentro da igreja, mas são concernentes à igreja. Agora nós temos com gente qualificada sobre o assunto, né? Então, assim, não dá para falar que não está tendo. Então, assim, nós contamos com sua presença, tem sido uma bênção, e eu sei que você também, mesmo de casa, pode contribuir muito para as nossas lives. Amém? Nós agradecemos pela sua presença. Hoje queria mandar um beijo para 2 pessoas em especial, tá? Hoje em especial eu quero mandar, obviamente, para minha avó, claro, vó, um beijão para a senhora, né? Como eu sempre falo, estou morrendo de saudade. Mas hoje eu tenho que mandar um beijo para a irmã Cirlane, lá de Carapina, que está sempre conosco, a gente comenta aqui em casa, está toda live, comenta, compartilha, manda coração, responde. Irmã Cirlane, muito obrigado pela sua presença, você tem sido assim, uma abençoadora também, reagindo, compartilhando, falando, comentando, que Deus continue abençoando você, tá? Muito obrigado por estar conosco. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Nós vamos estar cantando um hino que tem a ver também com a palavra, e logo depois nós estaremos encerrando, contando com a sua presença física ou remota hoje conosco, às 19 horas nos nossos cultos. Me escutas quando